Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, saça da visão, favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus, assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal, vós que habitais lá nas alturas, e tendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, e alegrais os tristes com vossa clemência, porto de deleites, palma de paciência, sois da terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real, cidade do Altíssimo, porta oriental, sois a mesma graça, Virgem singular, qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente, que toda a sociedade vejam o infinito no finito.
Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Nasceu no norte da África no século IV. Seu marido se chamava Patrício e é o exemplo de mãe que reza pelos filhos. E rezava com fé e esperança pela conversão de seu filho, para que seu filho se convertesse e buscasse verdadeiramente a Deus. E Mônica se dedicou à oração para seu filho buscar verdadeiramente a Deus. E no livro 9 das Confissões de Santo Agostinho está falando da morte de sua mãe, Mônica, que Mônica faleceu com 56 anos na cidade de Ostia. E no livro 9 das Confissões, Santo Agostinho comenta sobre o trânsito de sua mãe Mônica, que são 13 capítulos do livro das Confissões, e a pedagogia fundamental das Confissões é a felicidade, o desejo da felicidade eterna, é encontrar Deus, buscar verdadeiramente a Deus. Que a exemplo de Santa Mônica, todas as mães orem pela conversão de seus filhos, que seus filhos busquem verdadeiramente a Deus. E Santo Agostinho é o pilar na Igreja da Filosofia, que o mundo das ideias de Platão, Agostinho trouxe tudo para a palavra de Deus revelada, o filho de Mônica, o filho de Santa Mônica, que hoje nós estamos celebrando. E amanhã, dia 28, é a memória de Santo Agostinho, que recebeu o sacramento da ordem e foi eleito bispo, sucessor dos apóstolos, o grande filósofo da filosofia platônica. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada um qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso,
Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesse sabadão, a segunda parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Ontem nós vimos a parábola das 10 jovens. 5 delas eram imprevidentes e 5 previdentes. E hoje, continuação do capítulo 25, Jesus conta outra parábola aos seus discípulos. E qual é a parábola que Jesus conta hoje? Do homem que ia viajar para o estrangeiro. E por que Jesus fala em parábola? O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação indireta. E hoje Jesus faz uma comparação indireta do homem que ia viajar para o estrangeiro. Ontem fez uma comparação das 10 jovens, que 5 delas eram previdentes e 5 imprevidentes. E hoje, do homem que ia viajar para o estrangeiro, e chamou os empregados e lhes entregou os seus bens. E entregou os seus bens para eles terem prudência e cuidar. Um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. 3 empregados. O patrão chamou os 3 empregados e em seguida viajou. Quem é esse patrão? E quem são os empregados? O patrão é Jesus. Os empregados somos todos nós. E será que nós estamos sendo prudentes com os nossos afazeres? Será que estamos respeitando o próximo? Estamos tratando com amor e caridade? E o empregado, o primeiro, que havia recebido 5 talentos, trabalhou e lucrou os outros 5. O primeiro foi prudente com o que ele recebeu 5, e ele semeou a boa semente para nascer, crescer e produzir frutos. E o segundo, que havia recebido 2, lucrou outros 2. O primeiro empregado recebeu 5 e trabalhou e recebeu mais 5. O segundo, que recebeu 2, trabalhou e recebeu mais 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, o terceiro, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Por que ele cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão? Porque ele foi imprudente com os afazeres. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, ele não trabalhou na lógica do amor de Deus. E depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com seus empregados. 3 empregados. O primeiro, que recebeu 5, trabalhou e recebeu mais 5. O segundo, que recebeu 2, trabalhou e recebeu mais 2.
E o terceiro cavou um buraco na terra e enterrou o dinheiro de seu patrão. E o empregado e o patrão foi acertar as contas com os seus empregados. O primeiro, que recebeu 5, trabalhou e recebeu mais 5, recebeu em abundância e acertou com o patrão com prudência. O segundo, a mesma coisa do primeiro. E o terceiro, que não trabalhou, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro. Ele disse que não trabalhou. Chegou também o que havia recebido e disse, o patrão lhe disse, muito bom. E o primeiro foi fiel, o segundo foi fiel. E o patrão chamava, vem participar da minha alegria. 2 vezes no evangelho de hoje, na segunda parte, o patrão dizendo ao empregado, vem participar da minha alegria. Do primeiro que recebeu 5 e do segundo que recebeu 2. Vem participar da minha alegria. Nessa metáfora, vem participar da minha alegria, é Deus chamando todos para participar da alegria, para encontrar a felicidade eterna, para todos buscar verdadeiramente a Deus e encontrar a alegria eterna. Porque o primeiro que recebeu 5 trabalhou, o segundo que recebeu 2 trabalhou e recebeu mais 2. E por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento. Ele não trabalhou, ele cavou um buraco na terra e enterrou o dinheiro do seu patrão. E ele argumentou, depois que o patrão já havia acertado as contas com o primeiro e com o segundo. E 2 vezes o patrão dizendo, vem participar da minha alegria. E o terceiro foi imprudente. E por isso ele ficou com medo e escondeu o talento no chão. E disse, aqui tens o que te pertence. A lógica ele dizendo, aqui tem o que te pertence. Ele não trabalhou. É quem não trabalha no reino de Deus. E o patrão já respondeu, servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é quem é imprudente, não trabalha no reino de Deus, não respeita as pessoas, é preguiçoso, não tem amor e caridade, não participa da alegria no reino de Deus. Porque o primeiro, o patrão chamou, vem participar da minha alegria. O segundo, o patrão chamou, vem participar da minha alegria. Ele entregou o que o pertencia. E o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Foi o primeiro que recebeu 5 e trabalhou e recebeu mais 5. E Jesus dizendo nessa metáfora, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Primeiramente, na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é para todos trabalhar e perseverar. Que quem não persevera, não busca verdadeiramente a Deus, não vai progredir e não vai ter conhecimentos, porque não está progredindo, não está trabalhando. Por isso que nesse argumento está dizendo, aquele que não tem será tirado até mesmo que não tem, porque não persevera, não participa da alegria de Cristo, não persevera e não busca a sabedoria. Mas aquele que tem será dado ainda mais e terá dado em abundância, que quem persevera
vai encontrar mais, vai encontrar mais. E o servo inútil? Quem é o servo inútil? É o terceiro que recebeu um e enterrou e não trabalhou. E está dizendo: jogai-o fora na escuridão. É quem não persevera, não se converte. É jogado na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Nessa metáfora, Jesus está chamando todos à conversão, a perseverar, a buscar verdadeiramente a Deus. Que todos perseverem, que todos sejam prudentes, como esses dois empregados, o primeiro que recebeu 5 e o segundo que recebeu 2. Vamos meditar esta parábola do patrão que viajou para o estrangeiro. Nessa literatura, quem é o patrão? O patrão é Cristo Senhor. E quem são os empregados? Os empregados somos todos nós. E será que nós estamos sendo prudentes como o primeiro e o segundo? Que todos os entes humanos sejam prudentes, trabalhem, perseverem e progridam sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos perseverem e progridam sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz final de semana, feliz sabadão, que tudo seja renovado. Virgem Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Peregrinos longes terras, caminhamos outra vez, de altos montes e altas serras, para vos deixar os pés. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa
Mas se ao